E aí a gente viu que, na verdade, eram produtos de termos lineares e distintos. Então, a gente está no nosso primeiro caso. Então, identificou que era o primeiro caso, a gente começou, então, a trabalhar a nossa fração inicial. Escreveu o denominador na forma de um produto, e aí pôde quebrar essa fração inicial como sendo a soma de outras duas frações. Daí, o que a gente vai fazer agora? Pegar esse lado direito e juntar, porque a gente precisa saber quem são essas constantes para poder resolver essa integral. Então, vamos fazer isso. Juntando lá essa parte direita, eu só tirei o mínimo, né? Na verdade, eu juntei lá, fiz o produto dos denominadores e fiz uma multiplicação cruzada, por isso que ficou A1 que multiplica x mais 5, mais A2 que multiplica x menos 2. E aí, agora eu vou começar a arrumar. Como tem o mesmo termo dividindo dos dois lados da igualdade, a gente pode eliminar o denominador, né? Vamos trabalhar só com o numerador. Vou fazer uma multiplicação, né? Então, vou ficar com vezes x. Então, vamos lá. A1 vezes x mais A1 vezes 5, mais A2 vezes x, menos A2 vezes 2. Desculpa, pessoal. Então, fiz esse desmembramento, daí agora vai ficar melhor para a gente poder fazer a construção do nosso sistema. O que a gente vai fazer agora? Antes de eu construir o sistema propriamente dito, deixa eu só fazer mais uma organização aqui dessa nossa função para melhorar um pouquinho. Deixa eu fazer uma divisão aqui também, para a gente poder ver no lado. Então, ó, eu vou continuar com o meu 3x menos 2. Só que aí eu vou fazer uma junção desses termos, ó. A1x, A2x, vou colocar o x em evidência. Então, a gente vai ter A1 mais A2, que multiplica x, mais... O que sobrou aqui são constantes, né, pessoal? 5A1 menos 2A2 são constantes. Então, vamos lá. Só vou inverter a ordem, tá? 5A1 menos 2A2. Daí, o que acontece? Eu fiz isso para a gente enxergar de uma forma melhor na hora de montar o nosso sistema. Por quê? Olha só, a gente tem aqui esse coeficiente 3. Ixi, ficou tão clarinho, deixa eu pegar esse outro. Esse coeficiente 3, que está acompanhando a variável x, a gente vai igualar com A1 mais A2, que está acompanhando a variável x. E, deixa eu pegar essa outra cor, só essa minha constante menos 2, a gente vai igualar essa outra constante que está aparecendo daqui, que é 5A1 menos 2A2. Então, a gente vai fazer essa igualdade aí para montar o nosso sistema. Deixa eu escrever o nosso sistema aqui, então. 3 igual A1 mais A2. Ó, só para ninguém se perder, como é 3x igual a 1 mais A2 que multiplica x, como esse x aqui está multiplicando tanto no lado esquerdo quanto no lado direito, eu vou colocar só os coeficientes, tá? Esse x eu não vou colocar, não. E depois eu vou ter menos 2 igual a 5A1 menos 2A2. Então, agora, ó, nosso sistema está montado. Ou seja, a gente consegue identificar. Vamos resolver esse sistema para a gente conseguir identificar quem é o A1 e quem é o A2 para a gente poder resolver a nossa integral propriamente dita. É o que eu falei para vocês, o que deu mais tempo aqui é resolver esse sistema, porque depois de resolver a integral, ela vai ser mais fácil, né? Mais simples, que a integral não está complicada de ser resolvida. Então, vamos começar a mexer no nosso sistema. Vou colocar aqui a minha primeira equação, 3 igual a A1 mais A2. Então, vou isolar aqui o A1 nessa primeira. Então, 3, na verdade, eu vou isolar o A2. Vou colocar o A1 para o outro lado. Então, 3 menos A1 igual a A2. E aí, eu vou substituir esse A2 na segunda equação. Vou colocar aqui para o lado. A segunda equação é o quê? Menos 2 igual a 5A1 menos 2A2. Aí, lá no lugar do A2, eu vou substituir.
Então, menos 2. No lugar da 2, eu vou substituir por 3 menos A1. Vamos desmembrar isso. Menos 2 igual a 5A1. Menos 2 vezes 3, menos 6. Menos 2 vezes menos A1, mais 2, A1, né? Então, vamos lá. Esse menos 6 vai passar para o outro lado, mais 6. Então, menos 2 mais 6, igual a 5A1 mais 2A1. Então, 6 menos 2 dá 4, e 5 mais 2 dá 7A1. Ou seja, isso daí vai me dar o quê? 4 sobre 7 igual a 1. Então, a gente já achou o valor do nosso A1. Que aí a gente vai substituir lá na equação anterior para poder achar quem é o A2. Então, calma aí que tem alguém perguntando. Cadê? Aqui. Esse x sozinho perto do mais. Deixa eu ver aqui. É vezes ou x mesmo? X sozinho perto do mais. Esse x daqui, Jane, eu vou colocar uma seta para você me falar se é esse. É esse x daqui que você está falando? Deixa eu ver. Opa, cadê o chat? É esse? Não sei por quê. Isso. Jane, é x mesmo, tá? Esse daqui é um x mesmo. Aqui, ó, é 3x e aqui A1 mais A2, x. É o x de variável x mesmo. Beleza? Então, achei o A1, agora eu vou achar o A2, né? Então, vamos substituir aqui. Eu vou ficar com 3 menos 4 sobre 7 igual a 2. Vamos tirar o mínimo aqui? Vai ser entre 1 e 7, vai ser 7, né? 7 vezes 3 dá 21. Menos 4 igual a A2. Então, a gente vai ter o valor do nosso A2, que é 17, né? 17 sobre 7 igual a 2. Deixa eu marcar aqui. Daí, ó, achei o valor do A1, achei o valor do A2, e aí agora a gente consegue reescrever essa nossa fração que vai substituir a minha integral inicial. Professor, Então, fale. nessa parte aí de baixo, que a senhora botou 3x menos 2 Aqui sobre... embaixo? não, sobe mais um. Você Aqui. simplificou, e você simplificou com o numerador, com o denominador, não foi? Isso, é porque era o mesmo denominador, ó, x menos 2 vezes x mais 5 dos dois lados. Tá, e por que continuou em cima igual? Se Porque, na simplificou? verdade, é como se eu estivesse multiplicando os dois lados da expressão por x mais 2 vezes x, por x menos 2 vezes x mais 5. Daí cancelava o que estava em cima com o que está embaixo, só sobrou só 3x menos 2 igual a essa outra parte aqui, A1 mais o A2. Então só simplifica embaixo? Só simplifica. É como se fosse bem assim, ó. Deixa eu escrever de uma forma. A sobre B igual. Calma aí, deixa eu fazer assim. A sobre C vezes B. Aí eu teria um D sobre C mais E sobre B. Daí o que acontece? Na verdade, eu teria A sobre CB igual a D vezes B mais E vezes C sobre C vezes B, né? Só fiz a multiplicação cruzada aqui. Daí o que acontece? Esse termo daqui e esse termo daqui, como são iguais, é como se eu pegasse toda essa expressão, né, os dois lados da igualdade, multiplicasse por C vezes B. Então, C vezes Entendi, B em cima e embaixo cancelou, em cima e embaixo daqui cancelou. Daí por isso que o numerador fica da forma como ele aparece. entendi. Como trava, Vicente. Então, ótimo. Vou apagar agora esse rascunho de verde, né? Calma aí. Fazendo um Ctrl Z aqui.
Pronto. Aí agora vamos lá para escrever a nossa fração nova, né? Deixa eu pegar aqui uma outra cor para a gente poder reescrever. E aí a gente poder resolver a nossa integral. Então, na verdade, essa integral inicial, ó, aqui, pessoal, eu vou fazer um riscado de preto só para vocês perceberem, como se eu tivesse a integral aqui dx, uma integral aqui dx, uma integral aqui dx, uma integral aqui dx, percebem? Então, na verdade, essa fração inicial, ela vai ser substituída por essa fração mais outra fração aqui. Bom, vamos lá, eu vou reescrever como sendo uma integral de 1, ativo que é 4 sobre 7. Então, 4 sobre 7 sobre x menos 2 dx mais a segunda integral, que é a 2, que é 17 sobre 7, dividido por x mais 5 dx. Então, essa agora são as integrais que a gente vai resolver. E essa integral nova, pessoal, ela é facinha de responder. Na verdade, é a terceira regra que a gente vai usar. Deixa eu salvar essa página e aí eu vou abrir um arquivo novo para resolver só essa integral, tá? Salvar como... Hoje é dia 23. Vou colocar aqui 23/4, parte 1. Que aí depois eu vou mandar para vocês, tá? Coloco lá no site. Beleza. Então, calma aí, deixa eu fazer outra coisa aqui. Deixa eu dar um print aqui. O processo aqui é... Eu quero, na verdade, só recortar daqui. E eu não sei, pessoal, como é que eu consigo recortar usando aquele outro aplicativo. Esse daqui. Eu ainda não estou muito boa nesse sketchbook, não. Aí eu uso o Paint, né? Ctrl+C, Ctrl+V ali e tá tudo resolvido, ó. Como se eu tivesse acabado de escrever, pessoal. Né, não? Pois vamos lá. O que a gente vai fazer agora? Resolver essas integrais, né? Mas antes de resolver essas integrais, a gente vai arrumar elas, para ficar de uma forma mais simples na hora de resolver. Então, vamos lá. Essa constante daqui, eu vou colocar para fora da minha integral. Então, vai ficar na forma de 4 sobre 7, que multiplica a integral de dx sobre x menos 2. Mais a mesma coisa, ó, 17 sobre 7 eu vou pôr para fora, tá? 17 sobre 7, que vai multiplicar a integral de dx sobre x mais 5. Ótimo. Daí, o que a gente vai fazer agora? Arrumar não, resolver essas duas integrais, né? Eu vou resolver aqui embaixo, separado, e depois a gente só coloca a resposta aqui para cima. Então, vamos começar a resolver aqui embaixo separado, ó. Eu vou colocar só a parte da integral, tá? Então, a integral de dx sobre x menos 2. Daí, o que eu vou fazer, pessoal? Usar uma substituição UDU para resolver essa integral. Vou chamar o U do denominador, que é o que me atrapalha, x menos 2. A derivada do U, derivada de x menos 2, vai ser só o dx, né, pessoal? Porque derivada de x é 1 e derivada de menos 2 é 0, então vai ser 1 dx, que é o próprio dx, né? Vamos substituir aqui, então? A gente vai ficar com a integral dx, vai ser o nosso du, e o x menos 2 vai ser o u. E a integral de du sobre u, deixa eu pegar a nossa tabelinha bem aqui, ó. E, cadê? Deixa eu recortar a regra para colocar lá, ó. Integral de du sobre u é ln de u. Aqui é a regra que a gente vai usar. Então, é só substituir. Integral de... Calma aí. Integral de du sobre u, o ln de u, mais a constante. Só que eu vou deixar para somar a constante só ali depois no final, tá? Que aqui nada mais é do que ln de x menos 2. Então, beleza. Achou a primeira integral, o resultado da segunda vai seguir o mesmo raciocínio, tá? Integral de dx
sobre x mais 5, usando substituição UDU, ó, eu vou fazer aqui também a substituição UDU, mas a gente pode calcular isso direto, né? Então, essa U eu vou chamar de x mais 5, que nem a gente fez no anterior, e o DU, ó, derivada de x mais 5 vai ser o próprio dx. Daí é só substituir. No dx, a gente vai ter du. E no lugar do x mais 5, a gente vai ter o u. Integral de du sobre u, ln de u, que nada mais é do que ln de x mais 5. Daí agora é só substituir essas respostas aqui na integral que a gente estava calculando. Vamos voltar lá para a nossa integral, então. Deixa eu fazer só um traçado aqui. E aí a gente finaliza a nossa integral. Então, a gente vai ter lá 4/7 que multiplica ln de x menos 2 mais 17 sobre 7 que multiplica ln de x mais 5. Isso tudo somado a constante no final, porque a gente está falando de integral indefinida, né? Então, aqui, pessoal, a gente já chegou na nossa resposta. Depois de alguns percalços de internet pelo caminho, né? A gente conseguiu finalmente finalizar. Então, tá aí a nossa resposta. O que eu falei para vocês? Que, pô, a parte que ia dar mais trabalho era a solução do sistema, porque a integral propriamente dita, ó, é uma integral super simples de resolver. A questão é que a gente precisava trabalhar a nossa fração inicial para escrever ela na forma da soma de duas outras frações mais simples. E aí esse processo deu um pouquinho mais de trabalho, né? Mas no final a gente conseguiu aí achar a nossa resposta. Então, consegue achar o resultado. Pessoal, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar um passo a passo escrito aqui embaixo para poder ajudar vocês, porque, na verdade, a gente vai estudar os outros casos na próxima aula, mas vocês vão ver que o passo vai ser sempre o mesmo. Ó, o que a gente faz em primeiro lugar? Identificar, que foi o que a gente fez aqui. Identificar o caso do nosso denominador. Deixa eu ver aqui como é que eu posso escrever. Acho que não é nem identificar, não. Calma aí que eu estou buscando a palavra. Fatorar o denominador, é isso que eu quero escrever. O primeiro passo vai ser fatorar o denominador. Depois que a gente fatora o denominador, a gente consegue identificar qual é o caso, né? E aí a gente consegue reescrever a fração inicial. Depois que fatora o denominador, então, a gente vai reescrever a fração inicial. Reescrever a fração racional, né, que é a fração inicial, como uma soma de frações, né? Como uma soma de frações parciais. Aí o terceiro passo foi o quê? Construir um sistema Então, a gente construiu um sistema para determinar o valor das constantes. O valor das constantes das nossas frações parciais.
E aí, o quarto passo foi o quê? Resolver as integrais, né? Então, pessoal, é mais ou menos isso, né? Tentei colocar um passo a passo aí, só para a gente organizar melhor as ideias. Então, fatorou o denominador, reescreveu a fração racional, que é a fração inicial, como a soma de outras frações. Daí a gente construiu um sistema para achar o valor lá das constantes dessas frações parciais e, por fim, resolver as integrais. Então, é mais ou menos esse passo a passo que a gente faz, né? E aí, vocês vão perceber que nos próximos casos, a gente vai usar esse mesmo passo a passo, que nem quando a gente estava trabalhando lá com a substituição trigonométrica. A gente vai tá aí na mesma situação, né? A diferença é que a técnica é outra, mas o passo a passo vai continuar sendo o mesmo. Beleza? Deixa eu já salvar isso daqui, né, pessoal? Para não ter perigo de perder. 23/4, parte 2. Já deixar salvo aqui. Vamos lá, pessoal. Alguma dúvida? Alguma sei lá o quê? Porque aí eu vou deixar, ó. Deixa eu só abrir aqui. A gente trabalhou o primeiro caso e fez esse primeiro exemplo. O segundo e o terceiro caso eu vou deixar para a semana que vem, que aí a gente tem 2 aulas, né? Na terça, fica melhor para a gente trabalhar. Então, o segundo caso e o terceiro caso também, e a gente só menciona depois o quarto caso. Para quem quiser, é a lista 7.6 de exercício, tá? Exercício de 1 a 23 é que tem essa parte aí das frações parciais. Pois vamos lá. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta, algum sei lá o quê? Qualquer coisa? Deixa eu achar o chat. Aqui. Calma aí, deixa eu ver aqui. Ixi, acho que tinha ficado dúvida aqui que eu não tinha visto, ó, desculpa aí. Eu vou começar desde da Marina que perguntou, tá? Por que a 1 de 4/7? Por que a constante A1 é 4/7, Marina? Deixa eu abrir aqui. 4/7. Então, na verdade, é até no outro arquivo. Calma aí. Deixa eu pegar o outro arquivo. Parte 1, esse aqui. Aqui. Marina, olha só o que acontece. Quando a gente estava trabalhando o nosso sistema, foi por conta da resolução do sistema que a gente achou o valor da 1 de 4/7. Ó. Quando chegou aqui no final que a gente estava resolvendo o sistema, esse 7 que estava multiplicando, eu passei dividindo, por isso ficou 4/7. Era nesse ponto que você queria saber? Gente, por que esse chat não aparece em cima do negócio? Bom, enquanto a Marina vê se era essa dúvida mesmo, deixa eu ver o que a gente tinha falado. Também ficou com a mesma dúvida. Tá. Foi por causa do mínimo. E o Gustavo perguntou qual é o nome desse método. Gustavo, se é o método da solução, são função racional por fração parcial. Olha aqui o nome do método. Funções racionais por frações parciais. Deixa eu voltar de novo lá na dúvida que veio. É o mínimo, né, que vocês estão perguntando, 4/7. Deixa eu ver aqui. Não, na verdade, os dois igual a 5/1 menos 2/2. Então, é essa a questão. Aí, no lugar do A2, eu substituí 3 menos A1, que está aqui. Daí, eu fiz uma multiplicação desse menos 2 por 3, menos 2 por menos A1. E aí, eu só juntei esse 5/1 com mais 2/1, e esse menos 6 eu passei para o outro lado, mais 6. Aqui a gente nem tirou o mínimo, na verdade, a gente tirou o mínimo foi quando a gente substituiu o valor de 4/7 aqui nesse segundo termo, ó. 3 menos A1, 6 menos 4/7. É que eu tirei o mínimo, que é como se eu tivesse aqui, ó, 3/1, né? Então, daí ficou o mínimo entre 1 e 7 é 7. Aí, 7 dividido por 1, 7 vezes 3, 21. Daí, por isso que ficou aí 21 menos 4.
Eu não tinha visto na hora, pessoal, que tinha vindo a pergunta, daí eu não sei se agora... Esse 3 igual a 1 mais a 2, não seria 3x? Ah, sim, sim, sim. Olha só o que que acontece. Aqui, de fato, era 3x igual, ó, deixa eu rascunhar aqui em cima, 3x igual a 1 mais a 2, que multiplica x. Só que, ó, x multiplicando de um lado e x multiplicando do outro, se eu pegar esse x que está multiplicando e passar dividindo, vai cancelar, né? Por isso que eu coloquei só 3 igual a 1 mais a 2. Ver se ficou sanada a dúvida. Ótimo, então, ficou. Ah, tá. Aí a Marina que respondeu. É que a senhora resolveu primeiro a 1. Isso mesmo, Marina, isso mesmo. Pessoal, o que que acontece? Desde ontem, na verdade, que eu comecei a perceber que eu não tô conseguindo abrir o chat em cima da tela que eu tô trabalhando. Não sei por quê. Às vezes abre, às vezes não abre. E aí, por conta disso, às vezes nem pisca para mim que tem alguma pergunta lá no bate-papo. E aí, por isso que às vezes acaba passando desapercebido alguma pergunta, ou então às vezes eu acabo vendo outras mensagens e não subo o suficiente, não vejo que alguém fez uma pergunta. Então, se por um acaso, durante a aula, eu acabar passando desapercebido na pergunta de alguém, me chama de novo e me fala, não deixa eu passar não, porque na verdade, não foi nem por mal, porque eu não vi mesmo. Vamos ver aqui o Christian. Isso de uma lista e uma prova para avaliação desse semestre vai ser para todo mundo, todos os cursos? Sim, Christian, na verdade é um padrão, né? A Unip ela tem um padrão para todos os cursos. Só que aí que começa um pouco a diferenciação. O que acontece? Na matemática, a gente vai ter uma lista com 10 questões e a prova. Pode ser que algum outro curso não seja bem uma lista de exercício com 10 questões. Vou usar um exemplo assim. Vamos pensar num curso da área da saúde, sei lá, um curso de farmácia, por exemplo, que eles têm aula de laboratório e tudo mais, né? Tem aula prática também. Pode ser que, de repente, essa lista de exercício ela seja dividida em algum relatório e mais algum estudo de caso, por exemplo. Aí vem a adaptação para cada curso e a área que esse curso né? O nosso, como é da parte de ciências exatas e tecnologia e tudo mais, então, no curso de matemática, essa lista de exercícios vão ser realmente 10 questões para cada disciplina, mas, de repente, o curso de engenharia, de repente, são 5 questões dessa lista e mais a prova. Aí tem alguma adaptação, mas o formato é o mesmo, tá? Metade prova, metade uma lista de exercício. Vou chamar de lista de exercício, mas que se adequa aí para cada curso, tá? A Unip, ela tem uma padronização em relação a essas atividades acadêmicas, né? Avaliações e tudo mais. Então, por isso que muitas vezes a instituição parece demorar um pouco a dar um retorno sobre alguma determinada dúvida ou informação, mas é porque ela está mapeando aí a melhor forma de atender a todos os cursos, tá? A gente tem aí uma linha igualitária entre os cursos, e aí depois cada um adapta alguma coisinha, mas para fazer essa adaptação toda, e às vezes demora um pouquinho, porque estão discutindo, né, qual é a melhor forma para atender todo mundo. A Giovana falou, essa lista vai ser igual a da APS do semestre passado? Não, cada professor vai mandar a sua, tá, Giovana? Até o dia 30 eles vão mandar, mas cada professor vai mandar a sua. Isso mesmo, cada um vai ter a sua. Tá certo. De nada. Pessoal, mais alguém com alguma dúvida, alguma coisa? Alguma colocação? Como é que vai ser, Daniela? Como é que vai ser enviadas? Ah, tá. Os professores podem enviar por e-mail ou compartilhar na página deles, né? Eu sei que tem muitos que usam o Google Sala de Aula ou compartilha com representante e tudo mais. Aí vai ser no formato que cada professor costuma compartilhar o material com vocês mesmo, tá? Cada professor vai enviar a sua. Então, a lista